Bom dia, irmãos. Bom dia, pessoal. Sentados, fiquem à vontade. Evangelho de Lucas, capítulo 6. A partir do versículo 22. Lucas, capítulo 6, versículo 22. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara com ele e com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-a encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaram aqui? Quando chegaste aqui? Respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos ou creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vê em mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não creis. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra do Senhor. João, você falou do Irmãos, Evangelho de João. Deu para acompanhar? Vai editar isso aqui, não vai? Evangelho de João. Capítulo 6, versículo 22. Vamos ler de forma alternada, até para descansar. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo encontrado o outro lado do mar, e perguntaram: Mestre, onde chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela vida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se
dirigiu-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que criares naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que vai me dar, esse será a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora sim, Evangelho de João, capítulo 6. Um episódio em um outro evangelho, uma outra situação, Jesus encontra um cego e passa lodo, areia, lama nos seus olhos. E depois de dar aquela cura ao cego, faz a seguinte pergunta: o que você vê? E o cego vai responder, olhando a multidão, e me fala: eu vejo homens, mas os vejo como que árvore. Parafraseando Cristo, ou tentando pensar, tentando entender a segunda reação do Cristo. Você vê homem como árvore? Homem é homem, árvore é árvore. Você não pode ver homem como árvore. E agora ele novamente passa as mãos nos olhos e ele passa a ter uma visão nítida. Ele passa a ter uma visão nítida de si. No segundo momento, Cristo passa as mãos sobre os seus olhos, porque ele não poderia ver homens como árvores, e muito menos árvore como homem, sob pena de ter uma visão errada da vida, sob pena, vou brincar, de ficar conversando com árvores, ou tentar tirar fruto de homens. Se faz necessário ter uma visão correta. Evangelho é assim, evangelho se faz necessário esses ajustes. Ele cura o camarada, mas a despeito da cura, ele estava ainda com uma visão distorcida. Ele estava com uma visão desfocada. E visão desfocada, percebam que ele não estava mais cego. O cego não vê nada. Ele estava vendo, mas estava vendo de forma desfocada. E ver a vida, ou ver e viver a vida à luz do Evangelho de forma desfocada é comprometedor. E agora ele vai, no segundo momento, ajusta o foco e faz com que aquele camarada visse de fato que eram homens, e faz com que aquele camarada visse de fato que árvore é árvore, homem é homem. E agora ele teria sim condição de viver o Evangelho de forma plena e saudável. Na nossa caminhada da fé cristã, dia a dia nós precisamos sempre ajustar o foco da nossa caminhada, sob pena de distorcermos a própria fé. E uma vez distorcendo a própria fé, implica numa posição enquanto cristão na comunidade de forma equivocada, implica numa posição equivocada enquanto cristão na sociedade. Isso tudo em função da compreensão distorcida acerca daquilo que é saudável, o Evangelho. Então, o Evangelho visto de forma não saudável, não é nada saudável.
Uma coisa é você não conhecer o Evangelho, e aí, tranquilo. Outra coisa é você conhecer o Evangelho, mas conhecê-lo de forma desfocada, vendo homens como árvores, né? E ver homens como árvore implica em procedimentos errados na caminhada da fé. Existem determinados temas, existem determinadas situações que a gente precisa estar bem focado, bem justinho em relação ao Evangelho. E a passagem que lê aqui nós vamos verificar mais ou menos isto. Esses camaradas aqui, eles viram ali Jesus Cristo andando sobre o mar, e Jesus Cristo parte para outro cenário, e depois eles perceberam que Cristo não estava mais naquele cenário, naquele contexto. Eles pegam a embarcação e vão atrás do Cristo. E indo atrás do Cristo, eles começam a fazer algumas perguntas. E a gente vai verificar que nas perguntas feitas, através das perguntas feitas por eles estavam, a despeito de serem discípulos, eles estavam mostrando o quanto eles estavam tendo a visão desfocada da fé. Eles se denunciaram a partir das perguntas. E Cristo, à medida do diálogo, foi dando um enfoque correto. Foi ajustando a lente para que eles efetivamente pudessem enxergar direitinho. Quando a gente vai ao oftalmo, não é assim que o médico faz? Tá bom essa? O que você está lendo aqui? A, não é A, é B. Isso aqui tá bom? Isso aqui tá bom? Nós vamos ditar à luz da fala do médico na mudança das lentes, né? Então, nós vamos ter a compreensão do certo e errado à medida da leitura ali das lentes. Então, Cristo foi focando. E Cristo foi focando porque eles se expuseram. Eles se expuseram à medida das perguntas. Eles se expuseram à medida da caminhada, à medida da praxe, à medida da vivência. Eles foram se denunciando como desfocados estavam. E por que eles foram regulados? Por que agora eles foram focados? Eles foram focados exatamente porque eles tiveram um contato direto com Cristo. É exatamente no contato direto com o Evangelho que nós vamos ter a nossa visão focada, regularizada, regulamentada, consertada, qualquer outro adjetivo que você quiser dar, mas exatamente o próprio Evangelho é quem vai dar o enfoque correto. E eles foram denunciando. Nessa conversa com Cristo nos convida, nessa conversa com os discípulos, Cristo nos convida hoje a termos uma visão correta, primeiro acerca dele mesmo. Precisamos ter uma visão correta acerca do próprio Cristo. Eles chegaram: Senhor, percebemos que o Senhor não estava entre nós. Tendo encontrado, versículo 25, do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, como o Senhor chegou aqui? Como o Senhor chegou aqui? Cristo ele não responde à primeira pergunta. Cristo não responde à pergunta do primeiro momento. Até porque, à luz daquela pergunta, Cristo percebeu algumas deficiências. Cristo foi no cerne. Jesus foi no cerne da problemática. Porque a pergunta como chegou aqui está mostrando Cristo o quanto eles desconheciam o próprio Cristo que estava seguindo. E Cristo responde de forma direta, assim como respondeu Nicodemos. Nicodemos foi de rodeio, Nicodemos foi de elogios. Sabemos que tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinal que tu faz se Deus não for contigo, com ele. E Jesus Cristo ignorou este elogio e simplesmente falou: Nicodemos, em verdade eu digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas Nicodemos não perguntou isso, mas Cristo entendeu que esta era a resposta necessária. Eles perguntaram como você chegou aqui, e Cristo respondeu totalmente o contrário. E ele vai responder bem assim no versículo 26:
é verdade contigo. Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste o pão e vos fartastes. Ou seja, vocês estão aqui com uma motivação errada. Vocês estão aqui, mas vocês não entenderam nada. Vocês estão aqui e uma vez não entendendo nada, vocês terão uma atitude, um comportamento errado acerca de mim mesmo. Vocês estão aqui porque vocês estão com fome. Estão com fome e cansados. Sedentos. Mas porque vocês não compreenderam o sinal, vocês virão outras vezes. A vinda a mim, para esta motivação, sempre vai se repetir. Porque vocês sempre terão fome. Vocês não compreenderam o sinal. Porque a multiplicação dos pães que vocês testemunharam não tinha um fim em si mesmo. Quando eu multipliquei o pão, a finalidade não era saciar a fome no primeiro momento. A finalidade não era dar vista ao cego no primeiro momento. A finalidade não era fazer com que o paralítico andasse no primeiro momento. A finalidade em nenhum momento dos milagres eram os milagres em si mesmo. Mas a finalidade era a denúncia, era me denunciar, era me mostrar, era fazer com que vocês entendessem que eu sou o Messias. Vocês não compreenderam o sinal. Enquanto vocês não compreenderem o sinal de que de fato eu sou o Messias, vocês levarão uma vida cristã desfocada. Os discípulos estão reunidos e ele pergunta: vocês aí que vivem no meio da multidão, vocês que estão nas fábricas, vocês que estão na faculdade, vocês que estão aí nas praças, nas praias, nos teatros, vocês que estão brincando, correndo, vocês que estão dançando, vocês que vivem no meio aí do povo, o que eles dizem? O que eles falam de mim? O que eles estão pensando que eu sou? E aí os discípulos começaram a responder. Você é Jeremias, um diz que tu és Elias. Outros falam que tu és mais um profeta, ou Elias que voltou, é mesmo? Perceberam aí as visões variadas e diferenciadas acerca do Cristo? Mas agora Cristo ele restringe. Tudo bem, esta é a visão de fora. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês estão pensando acerca de mim? O que eu sou para vocês? E Pedro, com muita propriedade, pega a palavra e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a resposta correta. Esta é a afirmação de fé correta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta deve ser a razão efetiva, primeira, para a nossa procura a Ele. Esta deve ser a razão efetiva, primeira, para a nossa relação para com Ele. Porque Ele é a voz dos profetas. Ele é o cumprimento das profecias. Ele é a expressão máxima do amor de Deus. Ele é a promessa de Deus. Por que eu me relaciono com Cristo? Eu me relaciono com Ele não porque Ele é um homem que fala bem. Eu me relaciono com Ele não porque Ele é um psicólogo por excelência. Eu me relaciono com Ele não porque Ele é dentre os homens o mais sublime. Eu me relaciono com Ele não porque Ele é alguém muito superior a mim, mas eu me relaciono com Ele. Nós devemos nos relacionar com Ele porque Ele é o próprio Verbo, o próprio Deus que se fez carne. Ele é o cumprimento da vara dos profetas. É a prova cabal de que aquilo que Deus prometeu através dos profetas efetivamente se cumpriu. Ele é o Messias. Ele é aquele que vem nos socorrer. Ele é aquele que vem de encontro às nossas necessidades, supri-las e nos eliminar, tirar de nós todas as nossas tendências pecaminosas que nos conduzem ao inferno. Ele é aquele que veio mudar o nosso estado de pecador para salvo. Ele é o Messias. A menos que tenhamos uma compreensão certa, correta, acerca de quem Ele é, não teremos uma visão correta acerca do próprio Cristo e, por consequência, viveremos uma vida cristã errada. Viveremos atrás dos sinais, viveremos atrás dos pães que são multiplicados, viveremos atrás dos milagres, né? E condicionaremos a nossa espiritualidade
a esses milagres. Ok? Quando o milagre que deve condicionar a nossa existência, a nossa caminhada, é exatamente o milagre da encarnação. O Verbo que se fez carne. Esse é um milagre sublime. A vida cristã deve estar focada e condicionada nisso. Se estiver condicionada na multiplicação dos pães, pereceremos. Por que estamos aqui? Além, é claro, de encontrarmos uma comunidade bonita, saudável, bons amigos, participarmos aí de forma na comunhão na escola dominical, passearmos juntos, rirmos juntos. Mas por que estamos juntos aqui? Qual a razão de estarmos juntos? A razão é porque um dia, no tempo e no espaço, em épocas diferentes, nós fomos confrontados pelo Messias. O Messias me alcançou em Caxias, o Messias alcançou cada um de vocês, o Messias nos alcançou e nos fez entender que somos um a despeito de sermos tão diferentes. Ele é o Messias. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne. E Cristo vai responder: vocês vieram a mim, mas não porque vocês compreenderam o sinal. Vocês vieram a mim porque vocês estão de novo com fome. E sempre haverá esta fome insaciável, enquanto não compreendermos o sinal. E o sinal está na cruz vazia. O sinal está no próprio gesto da cruz, do Cristo, abandonando tudo e ressurgindo dentre os mortos para dar a cada um de nós a certeza de vida eterna. A segunda coisa é que nós precisamos, Jesus nos convida a termos uma visão correta acerca dos instrumentos do favor divino. Okay? Jesus nos convida a termos uma visão correta acerca dos instrumentos de favor divino. Veja o versículo 30 a 35, nos diz assim: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer pão do céu. Ou seja, mais uma vez eles pedem uma prova cabal. E eles se gabam. Por que nós queremos um sinal? Porque Moisés, o nosso líder, ele nos deu um sinal. No deserto, ele nos alimentou. O pão que Moisés nos deu sustentou o povo. E ele é o nosso líder. O fundamentado nisto, eles queriam agora um outro sinal que de repente pudesse ser superior ao sinal do pão mosaico. Aí sim, de repente, eles poderiam confiar definitivamente no Cristo. E agora ele vai responder da seguinte forma: replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, percebam, em nenhum momento ele desacredita o pão mosaico. Ele quer dizer que o pão mosaico teve a sua relevância, teve a sua importância, teve a sua necessidade, mas o pão mosaico não tem um fim em si mesmo. Ele não é o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão, quem nos dá é o Senhor, sou eu. Porque este pão é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, nós somos convidados hoje a termos uma visão correta acerca dos instrumentos do favor divino. Não podemos transformar os instrumentos da assistência de Deus a cada um de nós como se fosse o próprio Deus. Nada de Deus que nos assiste tem um fim em si mesmo, porque tudo isto é perecível. Não confie demasiadamente no pão de Moisés, porque o pão de Moisés acaba e acabou. Vocês precisam e devem confiar no pão vivo que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Dá vida ao mundo no sentido de fazer com que vocês tenham uma visão correta e um procedimento correto acerca das coisas perecíveis, sob pena de viverem frustrados, porque, como o nome sugere, tudo é perecível.
É uma grande questão, e isso é ver homens como árvores, é tentar nos transformar os elementos de assistência de Deus a cada um de nós, como se eles tivessem um fim em si mesmos. Nós não podemos confiar em nada que é perecível. Nós não podemos fundamentar a nossa existência em nada que é perecível. Por isso que aqui, e com certeza em todas as igrejas presbiterianas do Brasil, em momento algum o enfoque, a ênfase está no ter ou no ser. Porque aquilo que temos e somos pode deixar de ter e de ser amanhã. E quando deixar de ser e de ter, e se nós estivermos focados, fundamentados nisso, vamos perecer. Mas a nossa existência, ela precisa e deve estar fundamentada naquele que é a fonte, naquele que é a razão do ter e do ser, naquele que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas, e que nos dá conforme a sua vontade, não conforme nós queremos, naquele que nos supre de tal forma que nós não passaremos necessidade, e de tal forma que não haver soberba, ou digo, sobeja, sobra. Não é isso que ele fez com o povo no deserto? Deus assistiu de tal forma que não faltou. Deus assistiu de tal forma que não sobrou. Deus assiste na medida certa. Mas toda a assistência de Deus é tão somente um instrumento que hoje existe e que amanhã pode não mais existir. Porque a vida, ela é uma roda, né? Ela gira. E à medida que a vida vai girando, nós vamos experimentar situações diferenciadas na nossa história. Nós vamos experimentar situações que nos fazem rir. Mas vai haver um momento que nós vamos experimentar situações que nos fazem chorar. Então, independente do momento da roda girando, nós precisamos entender e ver Deus nessa roda conosco, nessa roda gigante da vida. Nós precisamos entender que Ele está ali. Eu me lembro, deixa eu contar aqui uma história de infância. Dizem que eu gosto de contar história. Quando eu estava lá em Caxias, duro como sempre, eu tinha uns 11 anos, 12 anos, aí tinha um parque de diversão próximo ao colégio, o Parque do Nilo. Aí nós saímos da comunidade e íamos para o parque. Não tinha dinheiro nenhum. As crianças brincando, eu e uns 3 colegas, 4 lá no parque, só passeando, andando. Até o momento em que nós percebemos que o coração do camarada que conduzia a roda gigante era bem frágilzinho, né? Que ele permitiu que um garoto andasse de graça. Aí tá legal. Então ficávamos ali, próximo à roda gigante, na fila. Aí quando entrava uma pessoa que ia na cadeira sozinha, aí olhava pra gente com cara de todo mundo olhando para ele com cara de pidão, vem você. Bom, então a gente entrava e andava. Aí vem você agora, entrava e andava. E a gente curtiu o parque. A autopista era a mesma coisa. Moça, aquela dona vai sozinha. Pergunta se ela tem alguma dificuldade de vir. Não, então a gente não é autopista. Não pode pedir, todo mundo duro. Mas o fato é que nós estamos ali. Tá? Bem, nós precisamos entender que a qualquer momento, tempo e no espaço, em toda situação, Deus estará aqui, ali conosco nessa roda. Sentado conosco e caminhando. Sentado com quem tem e com quem não tem. Mas Ele está ali. E independente do momento da roda girando, independente do contexto, a beleza da vida está na certeza de que tem alguém sentado ao nosso lado que não permitirá nunca que soframos além das nossas capacidades. Estará conosco. Por isso nós não podemos transformar nada que Ele nos dá, porque tudo é dele, como sendo um fim em si mesmo, porque tudo é perecível. Então, se hoje você vive no momento do alto da gangorra, louvado seja Deus, que este momento fique por muito tempo, mas se chegar na parte de baixo da gangorra, não se sinta os últimos dos mortais, não se sinta o menos desfavorecido, não se sinta como sendo abandonado por Deus, porque Deus gosta também de brincar de gangorra, assim como Ele gosta de andar de roda gigante, Ele também gosta de brincar de gangorra, estará contigo, seja no momento do lado alto ou de baixo. Esse é o nosso Deus, o Deus que brinca conosco, porque Ele é o Senhor da vida. Nós precisamos ter uma visão correta acerca dessas coisas. Ele se utiliza dos seus instrumentos.
Mas nós não podemos transformar o instrumento como tendo um fim em si mesmo. Deus tem um fim em si mesmo. Ele é a razão de todas as coisas. Finalizando, nós somos convidados a terminar uma visão correta acerca do que somos em relação a Ele. Versículos 28 e 29 nos dizem assim: dirigiram-se, pois, a Ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que criais naquele que por Ele foi enviado. Pronto. Olha a pergunta: o que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Para ficarmos bem na fita com Deus? Para conquistarmos benesses de Deus? Ele foi até modesto na resposta. Ele poderia muito bem responder: nada que você realizar vai ser efetivamente interessante para conquistar qualquer coisa que você queira da parte de Deus. Nada. Tudo que você fizer, embora nobre seja, embora relevante seja, no sentido horizontal, mas no sentido vertical, nada pode ser utilizado como causa, como razão para você cobrar de Deus qualquer reação positiva dele em relação a você. Nada, 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 nada. A beleza do Evangelho está exatamente nisso, irmãos. A beleza do Evangelho está no fato de que Deus não viu nada em nós, mas conseguiu colocar em nós tudo. Tudo que Ele tinha de melhor, Ele deu, Ele depositou em nossa conta, na conta daqueles que não tinham nada e que pensavam que tinham tudo. Mas o Evangelho, nos fez entender que nós não temos nada, apesar de pensarmos que tínhamos tudo. E exatamente quando pensamos que não temos nada, é que Ele nos faz entender que, apesar de tudo, temos tudo. Temos tudo por conta da sua graça. Temos tudo por conta da maneira como Ele faz com que nós caminhemos e procedamos a vida. Ele é a nossa razão. Tudo é dele. Tudo que temos, tudo que somos, é por conta daquele que perfeitamente morreu na cruz do Calvário. Se somos de Jesus Cristo, se somos de Deus, é por conta de Jesus Cristo. Percebendo a nossa imperfeição, se fez carne. O perfeito, o impuro, interagiu com os imperfeitos e com os impuros, para fazer com que na sua imperfeição, na sua impureza, fossem salvos. Nada. Que obras faremos? A obra é esta: que você crê no Cristo. Que você crê que aquele que se fez carne, só se fez carne em função da nossa incapacidade. Então, qual é a visão correta do Evangelho? A visão correta do Evangelho é esta: eu não sou nada, mas me tornei tudo por conta dele. Certa vez me perguntaram: Daniel, você tem certeza da sua salvação? Eu falei: peraí, eu posso responder sobre dois modelos, dois primos. Primeiro, olhando para mim. Se eu for olhar para mim, eu vou responder: não tenho certeza. Mas eu vou olhar para o meu substituto. Sim, eu tenho certeza. Ah, sim, eu tenho certeza porque tudo que ele fez é perfeito. Bom, ele fez, realizou na cruz do Calvário, sacrifício perfeito para todo sempre, suficiente para me salvar, para nos salvar. Portanto, precisamos ter uma visão correta acerca de quem ele é o Messias, e de quem somos nós. Nós somos pecadores e carentes da ação desse Messias. Qualquer outra visão acerca do Evangelho é anátema e vai fazer com que nós tenhamos o quê? Uma vida cristã infrutífera e, por consequência, um procedimento fora do nosso arraial, fora do nosso contexto aqui, também infrutífero, também distorcido. Olha, só um exemplo para nós concluirmos acerca dessa visão correta. Por que muitas vezes somos intolerantes com aqueles que não professam a fé? Sabe por quê?
Se eu estiver errado, qualquer pessoa pode me procurar lá fora e discordar, fique à vontade. É porque nós temos uma visão incorreta acerca de nós mesmos. Pensamos que somos os autossuficientes. Pensamos que estamos acima do bem e do mal. Quando na realidade, só não fazemos o que eles fazem por força da graça. Então é compreendendo o nosso estado de total perversidade também, de total pecadores em potencial, é que nós seremos o quê? Tolerantes com os demais. Bem, uma visão correta acerca de nós mesmos vai fazer com que nós sejamos o quê? Intolerantes com os de fora. Quando eu compreendo que, eu sou tudo aquilo que ele é e só não faço por conta da graça, eu preciso entender o seguinte: a graça de Deus está nele? Não. Por isso que eles fazem, eu preciso entendê-los. Por isso que eles são assim, eu preciso entendê-los. Eu só não sou por conta da graça, e olhe lá. Compreensão acerca, entendimento acerca errado acerca de nós mesmos, implica numa relação errada. Mas uma relação positiva acerca de nós mesmos, implica numa boa relação com o de fora. E aí a gente interage, e aí a gente fala da beleza e do amor, e aí a gente não tenta corrigir ninguém, senão submetendo o quê? Ao próprio evangelho, que vai focar aquela pessoa, que vai dar àquela pessoa uma nova formatação à luz dos valores do reino. Porque muitas vezes a gente pode colocar os nossos conceitos, né? Aí cada um vai colocar o seu conceito. O presbiteriano vai começar a colocar o seu conceito, se ele se converter à fé assembleiana vai se colocar o seu, e assim vai cada segmento com a sua maneira de ver o mundo e a vida. Então, só que todas essas maneiras diferenciadas, se há diferenciação, é porque elas são totalmente da igreja local. Mas se há padronização, é porque elas são do reino. E são esses valores do reino que precisam e devem ser colocados em prática em nossas vidas e ser vistos na vida daqueles que estão de fora. O que vocês veem? Eu vejo o homem como árvore. Opa, árvore é árvore, homem é homem. O que vocês veem agora? Eu vejo uma linda multidão. Isso. Evangelho é isso. Evangelho é ver as coisas efetivamente como devem ser vistas. E quando isso acontece? As nossas lentes, elas precisam e devem ser focadas diariamente. E aí a gente precisa deixar um pouco o nosso preconceito. Nós não podemos, lançar o nosso preconceito. Precisamos estar abertos ao diálogo, à conversa, ver que do outro lado existe uma verdade que precisa e deve ser ouvida assim. E a gente vai julgar todas essas verdades à luz da palavra. E a gente vai caminhando, vivendo corretamente a fé cristã, que é linda, que é bela e que nos salvou, apesar de nós mesmos. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém. Muito obrigado.